A paz do Senhor, estamos juntos para mais uma aula sobre o Sermão do Monte e eu gostaria de convidar você a orar comigo, pedindo ao Espírito Santo que fale ao nosso coração. Vamos fazer essa oração? Querido Deus, muito obrigado porque temos a rica oportunidade de aprender da Tua Palavra. Obrigado pela vida de cada um que se disponibiliza nesse horário para estar junto, aprendendo. E que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, tira de nós toda distração e que o Senhor nos encha com a Tua presença e com a porção da Tua Palavra. No nome de Jesus, amém. Vamos ler Mateus capítulo 5, verso 3, essa primeira bem-aventurança que temos trabalhado. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Temos falado nas aulas que se passaram sobre essa bem-aventurança, os pobres em espírito, e dissemos na primeira aula o que não é ser um pobre em espírito. Na segunda, demos ênfase na palavra que Mateus ele se utiliza para escrever, na hora que ele escreve o evangelho, qual é a palavra que ele coloca ali em grego desse ensino de Jesus, a relação que ela tem com a linguagem da época ali. E hoje, então, vamos dar continuidade. Note que no grego, ao olhar para a língua grega, essa era a linguagem usada pelo povo. Embora muitos falassem também as línguas originais de seus povos, geralmente as pessoas naquela época falavam duas ou mais línguas. E, inclusive até hoje é muito comum naquela região falarem outras línguas e ter um conhecimento básico, porque há essa língua, né, que é a língua de trânsito ali, onde as pessoas usam para sobrevivência, a nível comercial, na comunicação e também na religião. Línguas ali, idiomas para serem feitas as suas orações, as suas preces ou seus rituais religiosos. Então é muito comum a gente até hoje ter esse tipo de coisa acontecendo dentro do contexto do Oriente Médio. No caso dos judeus aqui, seria o aramaico, nessa época, que é a língua que nós estamos falando, que Jesus entrega esse sermão do monte, e o aramaico ele era uma língua internacional no Oriente Médio. A língua oficial dos israelitas era o hebraico. A gente sabe que desde a história de Israel, quando nós olhamos para o povo de Israel, a língua que eles falavam, o Antigo Testamento, está em hebraico. Porém, em 586 a.C., quando acontece o exílio da Babilônia, quando eles são levados para o cativeiro babilônio, então o que acontece? Gradativamente eles vão perdendo essa língua. Por isso entra aí o aramaico. Porque é muito comum você estar sobre a conquista de outro povo, em outra localização, a sua mente, a cultura, ela vai fazendo parte. Isso era uma coisa muito comum até do povo de Israel. Se a gente olhar para o Egito, quando eles ficaram escravos no Egito, quando eles estavam sob o domínio de outros povos. Já culturalmente, na mente deles, era muito fácil deles se adaptarem ou deles consumirem aquilo que ia sendo passado para eles ali como costume e tudo, e Deus sempre intervinha, Deus falava, Deus ajudava para que esse povo voltasse de novo no trilho, né? Agora, o interessante aqui é que nós podemos olhar, por exemplo, para a nossa própria vida. Experiências, por exemplo. Como nós moramos aqui em Londres, a nossa igreja, a Link Church, ela é uma igreja na região aqui de Wembley. E se você mora aqui pela região e quiser nos fazer uma visita, será muito bem-vindo. Nós estamos perto da estação de Sudbury Town, que é aqui na linha de Piccadilly. E nessa vida que nós temos aqui em Londres, com os nossos filhos aqui, é muito fácil de nós termos essa consciência e termos essa ideia, mais ou menos, de como funciona essa questão de morarmos fora, ou morarmos dentro de uma outra cultura. Por exemplo, eu estou há quase 25 anos fora do Brasil. E nesses quase 25 anos fora do Brasil, meus filhos, eu posso observar muito bem na vida deles a forma com que eles se adaptaram à cultura europeia, a cultura, por exemplo, aqui de Londres e a de Portugal, quando nós vivemos lá por 8 anos também. Até eu
sendo mais velho, que é mais difícil até de nós mudarmos, por exemplo, o jeito de falar, aprender outra língua, é muito mais fácil para quem é mais novo. Porém, todos acabamos sendo afetados de um jeito ou de outro. Eu vejo pelos meus filhos, a minha filha, quando veio para cá, ela foi praticamente alfabetizada em inglês e depois morou em Portugal. Então ela conseguiu adaptar as duas línguas muito bem. E hoje eu converso com a minha filha e falo, olha, sobre o Brasil, você conhece isso, você viu falar de fulano de tal, ou falar de uma situação no Brasil? E ela fala, não lembro. Por quê? Porque passou muito tempo, a cabeça dela já está em outro lugar, já está vivendo uma outra cultura. Nós estamos falando, quando eu dou esse exemplo para mim, eu posso dar exemplo dos irmãos da igreja também. É muito comum você ver uma criança vir para cá e em alguns meses ela já está falando inglês, se adaptando com a criançada, conversando, correndo para cá, correndo para lá, falando inglês. Então veja que é em pouco tempo que se consegue já se obter uma nova condição. O que nós olhando aqui para essa cultura, coisa de 600 anos, 500 anos, por exemplo, 400 anos falando grego aqui, nessa região, as crianças, as novas gerações que vão vindo, elas vão aprendendo e se adaptando com as línguas que ali estão. E se esse exemplo funciona para nós com 25 anos, por exemplo, ou 10 anos, 5 anos a pessoa já aprende, imagina para eles com todo esse tempo. E eu não sei se você sabe, mas há pouco tempo atrás que a língua hebraica voltou a ser a língua oficial em Israel ali. Porque há 100 anos atrás, aproximadamente, final do século XIX e início do século XX, Ben Yehuda, ele tem esse desejo de reintroduzir o vocabulário ou a língua hebraica em Israel. Então, há pouco tempo só que a língua hebraica ela voltou a ser. Ele coloca o vocabulário, ele coloca novas palavras, mas ele com afinco fez e hoje em Israel voltou-se a falar a língua hebraica com, lógico, um hebraico mais moderno e com novas palavras. Mas note que na época de Jesus, como Cristo, Jesus aqui, ele é um judeu, seria até uma ofensa para um rabino, para esse mestre aqui, pregar na língua do povo conquistador. O povo que conquistou aquela região naquela época era o Império Romano. A língua oficial do Império Romano era o latim. Mas a língua falada pelo povo era o grego, como temos falado sobre isso. Portanto, Jesus, que veio para anunciar o reino aqui, se ele falasse a língua do povo opressor, ou do povo que era o povo conquistador ali, imagina, para um judeu, essa pessoa odiaria esse tipo de mensagem e odiaria esse ensino. Não seria muito bem-vindo no meio do povo, por causa de ser em outra língua, inclusive na língua do povo que oprimia. Então o que eles esperavam desse Messias, ou de um líder judaico, é que ele viesse falando ali na língua mesmo deles, do povo, lembrando que nas sinagogas a língua utilizada continuava mantendo a leitura dos textos bíblicos em hebraico do Antigo Testamento. Portanto, entender essa compreensão aqui de como era naquela época, quando Jesus ele falava, então imagina, Jesus falando em aramaico para tratar com os seus conterrâneos, ensinar, falar com eles, mas o raciocínio de Jesus, o raciocínio das ideias, era com base em relação dos ensinos das escrituras hebraicas, do Antigo Testamento para eles ali, na Torá, nos livros dos Salmos. E assim eram com toda a literatura que eles tinham dentro do contexto religioso. E ao falar, então, Cristo, ele comunica com esse povo que ali está. E somando a isso, agora tem Mateus, que escreve seu evangelho, e ali nós vamos ver o Novo Testamento sendo escrito em grego. Mas Mateus, ele escreve o seu evangelho por volta de 50 a 70 depois de Cristo. 16 a 36 anos mais ou menos, dá esse gap de 20 anos, esse vão de 20 anos aí, porque alguns acreditam que foi no início do ano 50 a 60, outros um pouco mais longe, mas o importante de nós aqui prestarmos atenção é que quando Mateus ele escreve aqui o evangelho em grego,
ele procura o uso das palavras da melhor forma possível, na ideia mais aproximada daquilo que Jesus estava dizendo para o povo. Então precisamos entender aqui que não era uma tarefa fácil, mas precisava ser passada. Então a ideia é que pensa em hebraico, fala-se em aramaico e Mateus registra em grego. Olha a salada mista aqui. E precisa se tomar muito cuidado, então, na hora de fazer, inclusive quando se faz as traduções para a nossa nova língua, por exemplo, a Bíblia para uma nova linguagem, ou para uma nova língua, eles tentam fazer um trabalho com várias pessoas para que as palavras possam ser dentro daquele contexto, dentro da forma mais precisa do assunto que está sendo tratado. E somando a isso também, tem os anos, os tempos, as épocas, que são épocas diferentes. Tem também povos diferentes que estão dominando. Há um governo, uma política diferente, diferentes lugares. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E quando a gente aprende, fica muito mais fácil para se entender isso daí. Então, a palavra em aramaico que Jesus ele utiliza para pobre aqui era o equivalente da palavra em hebraico hani, no Antigo Testamento, que se referencia ao pobre. Por exemplo, no grego ptoros, que a gente falou semana passada, que significa como um mendigo, um pedinte, um andarilho, alguém necessitado ali. Por isso, entender estas duas palavras, ou como isso é colocado tanto no grego, e depois do grego é passado para outras línguas, para nós, por exemplo, no português ou no inglês, e como nós entendemos o hani do Antigo Testamento, como isso é também passado e entendido para o grego, faz toda a diferença, porque montamos uma ideia para ficar uma figura completa do que é que Jesus está dizendo. Porque elas se relacionam, elas têm muitas similaridades, mas existe um peso de linha de entendimento, por exemplo, aqui com base no Antigo Testamento. Hani, em hebraico, descreve não somente alguém que não tem o que comer, ou não tem condições financeiras, mas principalmente alguém que é humilde, fiel e alguém que tem total confiança somente em Deus e, portanto, entrega a Ele todas as suas causas. Essa é a base aqui do entendimento dessa palavra que Jesus está usando para pobre. Como é que nós conseguimos ter uma percepção um pouco mais aprofundada? Vamos para a palavra de Deus, olhar para os textos do Antigo Testamento, para a gente ver onde essa palavra hani, quando se referencia a pobre ou a outro termo similar, ela aparece. Então vamos pegar a Bíblia, pegue comigo a sua Bíblia, vamos para Salmos, capítulo 34, verso 6. É um salmo de Davi, você pode olhar aí no título. E esse salmo aqui ele já diz, né, que responde às suas súplicas e exorta a confiar nele, a confiar em Deus. Olha o que diz no verso 6, quando essa palavra aparece para pobre, no caso aqui. Verso 6 diz: clamou este pobre, este hani aqui, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Em outras versões traz, ou é traduzido como clamou este aflito, no sentido de desesperado, clamou esse hani aqui. Salmo 35, próximo salmo, que também é um salmo de Davi aqui. Verso 10, que diz: todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é semelhante a ti? Pois livras o aflito daquele que é mais forte do que ele, e livras o pobre e o necessitado daqueles que os exploram. A palavra aparece aflito, aparece como pobre. Aqui o primeiro aflito é hani, novamente, e depois é hani, pobre, mas ele é uma confirmação da primeira. Aqui ele acentua essa ideia. Sim, o hani aqui, e o necessitado daquele que os exploram. Então Davi aqui ele está mostrando isso. Agora vamos para outro salmo, mais para frente lá, Salmo 72, aonde é que essa palavra aparece e como ela é colocada, qual é a ideia que está por detrás dela. Salmo 72, que é um salmo do rei Salomão,
que fala: a excelência, justiça e a glória do reino de Salomão prefiguram as do Messias, que é o pedido de um rei aqui para Deus, para que ele saiba gerir o povo da melhor forma, o seu reino da melhor forma. E diz no verso 2 do Salmo 72 o seguinte: ajuda-o a julgar teu povo corretamente. Ajuda esse rei aqui. Que os pobres, olha a palavra novamente aí, sejam tratados com imparcialidades. Na NVI traz os teus, que os teus. Na Almeida Revista Atualizada traz que os teus filhos. E na Almeida Revista Corrigida traz que os teus pobres, os súditos, as pessoas que estão nesse reino, que ele saiba lidar com toda a classe social dentro desse reinado, inclusive a dos pobres. E aqui ele fala: ajuda esse rei a julgar com imparcialidade. E no sentido, então, conforme nós vamos olhando para o Antigo Testamento, vai ganhando ainda mais profundidade, ainda mais dimensão, à medida que nós vamos lendo na Bíblia hebraica. O que significa então essa palavra, o que Jesus ele utiliza, essa linha de lógica e de raciocínio. Por exemplo, o Salmo 40, que é um salmo do rei Davi. Davi era fantástico para demonstrar o que é um pobre em espírito. E aqui no Salmo 40, você deve conhecer muito bem aquele verso que diz, que é o verso de número 17, que diz: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tem até música que fala sobre isso, né? Agora, essa ideia aqui de pobre seria aquela pessoa que Davi está mostrando aqui, que depende de Deus completamente e reconhece que é totalmente necessitado de Deus para manter a sua vida. E basta a gente começar a olhar nesse salmo, em alguns dos versos, nós vamos perceber prontamente essa característica, como fizemos no Salmo 1 quando olhamos para o bem-aventurado, que dá para perceber bem o bem-aventurado, que é o justo, e aquele que é ímpio, aquele que não segue a vontade de Deus, que não olha para a lei de Deus, que não tem Deus em seu coração. Então dá para perceber bem essa diferença. E olha o que diz o Salmo 40, então, versos 1 e 2. Olha como é construída essa ideia aqui desse Rani, desse pobre aqui. Que pobre é que está sendo falado. Veja: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Olha quanta coisa. Deus, o Senhor ali se inclina para ele, ele grita de socorro, e o Senhor o ouve ele gritando de socorro. E aí, olha a condição dele. Ele está num poço de destruição, num atoleiro de lama. E aí Deus vai ali, então, Davi falando: coloca eles com o pé firme numa rocha. Ele estava inseguro e ele é socorrido em sua necessidade. No verso 4, vai mostrar as bem-aventuranças aqui, um bem-aventurado. Olha aí, no verso 4 do Salmo 40 diz: como é feliz, a palavra Esher aqui, o bem-aventurado, ou como é bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Mais uma vez essa comparação aqui, que lembra muito bem a do Salmo 1, daquele que serve a Deus e daquele que serve outros deuses. Aí versos 11 a 13 vai mostrar essa ideia desse pobre aqui novamente. Verso 11: não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam, e as minhas culpas me alcançaram, e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me, apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Quanto a mim, sou pobre. Olha a palavra Rani aparecendo aqui novamente. Sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Quantas palavras aqui de pedido de ajuda, de súplica, de necessidade Davi está falando aqui. Não me negues a tua misericórdia, que o teu amor, a tua verdade sempre me protejam. Incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram, eu não consigo mais ver. Aí ele faz referência: mais numerosos são que o cabelo da minha cabeça.
Ele está dizendo assim, ó, é mais ou menos, começa a contar, se eu tentasse contar o cabelo da minha cabeça, quando eu começasse a contar, tinha cabelo que já caiu, tem cabelo que está nascendo de novo. Eu não consigo ficar em dia com essas contas, porque são muitos problemas, é o que ele está dizendo. Ele está fazendo essa referência ao ponto que isso o desanima. E ele clama a Deus, me liberta, Senhor. Apressa, me ajuda. Vem para o meu socorro, tu és o meu libertador, não te demores. Isso é súplica, essa é necessidade. E aí ele diz que esse é ele, esse pobre aqui, necessitado, precisando desse libertador. Essa é a ideia, que a gente já começa a perceber. A necessidade de Davi aqui é de Deus e não de bens materiais. A necessidade primeira de Davi aqui é de Deus para a vida dele, para a sua essência, para quem ele é. E as lições então que nós tiramos hoje, para essa aula de hoje, essa linha de lógica aqui nessa mentalidade do Antigo Testamento, para a palavra pobre aqui, para ser um pobre em espírito. Essa é a mentalidade por detrás desse conceito, e o próprio Davi sabia disso, porque no final das contas não há ninguém realmente rico, pois tudo o que parece ser nosso acaba se desfazendo à medida que a nossa própria fragilidade de vida vai se mostrando, vai se revelando, e tudo o que nós temos passa a entrar em risco. Porque nem nós somos de nós mesmos, e nós só utilizamos em nossas vidas aquilo que Deus permite usarmos, e por certo tempo. Essa é a ideia aqui de Davi, de que sua sobrevivência, a continuação da sua vida, do seu reino e a libertação dos seus inimigos depende totalmente de Deus. E aqui traz claramente para nós essa ideia, esse conceito do que é ser um pobre em espírito, que é totalmente dependente de Deus, que reconhece a sua pequenez, a sua fragilidade e a sua necessidade de Deus. Implora para Deus como se fosse aquele pobre que chega pedindo por comida, pedindo por um dinheiro, por uma condição de repente comprar alguma coisa. É esse implorar para a vida espiritual, reconhecendo quem nós somos. E no entendimento hebraico, o pobre é o aflito de alma. Na cabeça do judeu, ele não sofria só com a falta de comida para o estômago, ele sofre com a humilhação de não ter o que comer na alma. Pois como é humilhante você não ter o que colocar na mesa ou dar de comer para os seus filhos, para sua esposa. Ele tem essa consciência de que não é uma coisa só para ele. Por isso, pobre ou rani aqui é muito mais do que ser um pobre em condição, ter bens materiais, mas é alguém aflito, aonde a pobreza agora afeta o seu coração, afeta a sua alma, afeta o seu ser. E, portanto, construir essa ideia faz toda a diferença. E por aqui eu vou ficando nessa aula porque eu quero deixar você com essa lição. De olhar assim como Davi, ele olha para essa questão do pobre, como ele se considera, como ele se vê, mesmo sendo o rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. E eu acredito por causa dessa visão de Davi, é que Deus olha para ele e o vê como um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi se coloca na posição de quem necessita de Deus, de quem necessita de algo que só Deus pode dar para ele. E que nós possamos ficar hoje nesta lição aqui e entendermos que a nossa vida, que a gente tenta tanto se segurar, que a gente tenta tanto se agarrar, essa vida, ela praticamente não nos pertence. Nós não sabemos do nosso dia de amanhã. Assim como Davi, problemas às vezes aparecem e são tantos como o cabelo da nossa cabeça. Esse exagero que ele usa aqui não é um exagero quando a gente está passando por problema, quando estamos passando por situação difícil. Porque nós sabemos o quanto nós somos dependentes e necessitados. E por isso, ser pobre em espírito é um privilégio para nós. É reconhecer a nossa pequenez, quem nós somos, e reconhecer a grandiosidade de Deus. É reconhecer a nossa condição, a nossa falha, e reconhecer quem Deus é. E na próxima lição nós vamos praticamente encerrar este tema do pobre em espírito lendo alguns versos e algumas passagens bíblicas
que fazem referência exatamente sobre isso. Textos que mostram o que é um pobre em espírito. Nós temos essa ideia desse pobre, desse aflito, desse necessitado, que a Bíblia aqui, ela muitas vezes, que os tradutores escolhem colocar ou pobre, ou aflito, ou necessitado, porque essa é a nossa condição como seres humanos. Por isso, ser um pobre de espírito não é uma desvantagem, é um privilégio. E nós vamos ver nas passagens bíblicas muitos aspectos, muitas pessoas que conseguiram obter grandes vitórias na sua vida porque se tornaram pobres em espírito. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Leve essas lições para casa, procure ler o texto, procure buscar na presença de Deus, procure meditar nessa palavra que ela traz tantas lições para a nossa vida. E que o Senhor te abençoe e te guarde no nome de Jesus. E até a próxima aula, levando estas lições que temos aprendido com essa primeira bem-aventurança, os pobres em espírito. Deus te abençoe e até a semana que vem.